Eita, é para acordar. Quem está dormindo, brincadeira, irmão, ninguém está dormindo não. Mas, graças a Deus pela bênção de hoje, juntos, adorar o Senhor, meditar na sua palavra. E estamos no 9º mandamento, Deuteronômio capítulo 5, verso 20. Não dirás falso testemunho, é um mandamento que se refere à mentira, ou melhor dizendo, contra a mentira. E também é um mandamento a favor da verdade. Mas antes de continuar o nosso estudo bíblico, importante lembrar os irmãos que dia 7 de dezembro nós teremos a nossa Assembleia Ordinária, né, aqui já é feita a convocação com antecedência, então os membros venham, haverá eleição para diáconos e conselho de patrimônio. Você, membro da igreja que recebeu sua ficha, né, deve colocar os nomes na ficha, tanto para o diaconato como para o conselho de patrimônio, e você tem até o próximo domingo para preencher e depositar nas urnas. Depois elas serão coletadas, né, e uma comissão do conselho atual vai analisar essas fichas para trazer os nomes para a votação no domingo, dia 7 de dezembro, 9 da manhã. Outros assuntos, nós teremos também a leitura da ata, relatório financeiros, o orçamento do próximo ano que será aprovado e disciplina de alguns irmãos. Infelizmente, mas necessário. Então, hoje, observaremos Deuteronômio 5:20, ou melhor, continuando e meditando nessa verdade, a primeira verdade sobre esse mandamento, que é um mandamento contra a mentira. A mentira é um mau desígnio do coração. Ela procede de você. Todo ser humano, em potencial, por natureza, ele é um mentiroso, ou tem a potencialidade da mentira. E em algum momento na vida, nós acabamos mentindo. E a mentira tem muitas facetas e muitas expressões. Devemos ter muito cuidado. Por exemplo, vamos ver isso mais na frente, a hipocrisia é um tipo de mentira, não é verdade? Você está apresentando uma coisa que você não é. Então, é uma forma de mentir. Então, nós temos que... Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ser... Como tinha um quadro num programa de TV que dizia o super sincero, né? Não existe uma pessoa super sincera que tudo que pensa fala. Não é assim também, óbvio, mas não podemos falsear, manipular, mentir. A mentira tem muitas expressões e dentro desse mandamento, esse mandamento, na verdade, ele existe para impedir a mentira existir no nosso meio. Nós, crentes em Jesus, nós somos filhos da verdade, o Senhor é a verdade, então a verdade é a nossa bandeira, mesmo que custe caro, mesmo que doa, mesmo que tenhamos que sofrer, mas a verdade que procede, obviamente, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ela é algo caríssimo para nós. Então, o crente não pode viver sem enfrentar, defender a verdade. Quando eu digo a verdade, é porque existe uma verdade absoluta. Esta verdade é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Essa verdade, ela se expressa na Bíblia Sagrada. E ela norteia todas as decisões da nossa vida. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar a mentira entrar nas nossas vidas. Lá em Atos, capítulo 5, verso 4, é um texto que fala sobre Ananias e Safira, que mentiram ao Senhor e por isso foram mortos. A gente estudou um pouco esse texto no outro domingo, antes da conferência de aniversário da igreja, e nós lemos em Atos 5:4, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. No coração, este desígnio. O desígnio foi a mentira. A gente sabe que Ananias e Safira, eles foram um casal unido no pecado e na morte. Vamos ser unidos, mas não nisso. E eles se uniram para mentir. Eles mentiram aos apóstolos, mas mentir aos apóstolos foi mentir a Deus. Eles mentiram no sentido de que disseram, vendemos um campo
Todo o valor desse campo nós estamos ofertando para a igreja de Jerusalém. Só que, na verdade, eles não deram todo o valor. Eles deram só uma parte do valor. Mas disseram que era todo o valor. Essa foi a mentira. Talvez, para nós, brasileiros, né, estamos inundados de corrupção por todos os lados. Isso é um detalhe, né? Para Deus não foi um detalhe. Foram mortos e toda a igreja temeu pelo testemunho negativo desses dois aqui. Então veja, a mentira está no coração, ela nasce do coração e depois ela acaba se materializando. Então nós não podemos permitir que isso aconteça. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10 diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. O que é se despir do velho homem? No dia em que nós cremos no Senhor Jesus, arrependidos dos nossos pecados, nós deixamos de viver como o velho homem. O velho homem, a velha humanidade, é o homem que vive no pecado. É o homem mentiroso, é o que enrola, é o fraudulento, é o que, para tirar vantagem, conta qualquer mentira. Esse é o velho homem. No dia que eu creio em Jesus, eu me despi do velho homem. Não mais vou viver nesses pecados, dentre eles a mentira. E diz o verso 10, Colossenses 3:10, continuando: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O novo homem somos nós, os crentes em Jesus, é a nova humanidade, é o novo nascimento, somos novas criaturas. Ele se reveste do conhecimento de Deus. Para quê? Para ser cada vez mais parecidos com Deus. A nossa jornada na terra é sermos mais parecidos com Deus. Todo dia você tem que lembrar disso. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. O meu alvo não é o pastor da igreja, né? O meu alvo é muito mais, porque o pastor é um pecador como todos os outros aqui são pecadores. O meu alvo é ser como o Senhor Jesus Cristo, como o próprio Deus. Aqui na terra conseguiremos? Sabemos que não, mas esse é o nosso alvo. É o que a Bíblia ensina. E é isso que nós devemos lutar e batalhar para chegar o mais próximo possível. E mentindo, você não vai fazer isso. Então, a mentira, ela não deve existir no nosso meio, porque somos nova criatura. Então, o mentiroso, ele será destruído. Todo aquele que pauta sua vida na mentira, ele vai ser destruído. A mentira, ela traz um custo muito pesado, porque é um pecado terrível, que vem desde a origem do pecado lá no Éden. Provérbios 19, verso 5, diz assim: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Então, você pode até mentir hoje e achar que ninguém está sabendo, mas ela chega, a conta chega, a vergonha é grande, e aquele que mentiu vai ter que pedir perdão a todos aqueles que ele ofendeu. Ah, mas eu vou continuar escondendo. Não tem como. Deus lhe acha. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus lhe acha. Uma hora chega e o juízo de Deus também. Provérbios 10:18 diz: o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato, é louco. Então, lembre-se disso. A mentira, ela sempre vai cobrar um preço muito caro. Não adianta. A mentira não é um bom caminho, nunca será. O mentiroso destrói o próximo com a sua boca. Literalmente, ele está acabando com a vida daquele que está ao seu redor. Se você vê uma pessoa mentirosa, se afaste dela, porque ela certamente vai lhe prejudicar enormemente. Ou exorte e mostre que ela está vivendo em pecado, né? Que é o melhor caminho. Mas visto que a pessoa, se não quer se arrepender, então o jeito muitas vezes é afastar-se. E é difícil você chegar para uma pessoa e dizer: olha, você está mentindo. Não é difícil?
né? Você já chegou para alguém e disse algo assim, né? Se você já fez, você sabe que não é fácil, é muito difícil. E dizer isso para edificar alguém e em amor é mais difícil ainda, não é verdade? Né? Até porque nós não queremos confusão, queremos uma vida tranquila e pacífica. Mas, irmãos, às vezes é necessário. Eu não quero incitar ninguém à confusão, não é isso. Mas se acontecer, né, ore a Deus, peça sabedoria, chegue para o seu irmão e diga: irmão, não é bem assim, né? Acho que não procede dessa forma. Acho que o irmão está indo por um caminho estranho. Até você vai conversando até exortar aquele irmão. Provérbios 11:9 diz: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, qual o contrário aí da mentira? É exatamente, aqui com a boca destrói o próximo, né? Pode ser muita coisa, pode ser fofoca e certamente a mentira. Mas com a verdade e o conhecimento de Deus é que nós libertamos as pessoas, especialmente a proclamação do Evangelho do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele ensinou no Sermão do Monte, né, como nós prejudicamos as pessoas com a nossa boca, como nós maltratamos os irmãos com a nossa boca. E muitas vezes isso acontece com a mentira. Lá em Mateus 5:22, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito a um inferno de fogo. E a palavra insulto aqui, que nós acabamos de ler, ela faz referência a algum tipo de mentira, de engano, de falso ensino que é colocado ali, ou falsa informação sobre o seu irmão. Então temos que ter muito cuidado. Às vezes não mentimos deliberadamente, mas às vezes acabamos fornecendo uma informação errada daquela pessoa e isso pode contaminar. E outras pessoas podem começar a enxergar aquele irmão com maus olhos a partir da sua informação. Então temos que ter muito cuidado quando vamos falar com os nossos irmãos ou sobre os nossos irmãos ou sobre qualquer pessoa, né? Pese a palavra, medite bem, será que essa palavra ela é boa? E eu sei que às vezes erramos quando qualificamos, adjetivamos as pessoas. Então tem que ter muito cuidado com isso. Não é necessariamente uma mentira, mas muitas vezes acaba se tornando uma informação errada, ou quase uma. A mentira, ela está na essência do pecado. Então ela está na essência do pecado. É exatamente tentar desvirtuar a verdade. E ela caracteriza as pessoas muitas vezes. O povo de Judá, na época do profeta Jeremias, tinha muitos pecados. Dentre eles, a idolatria, que não deixa de ser um tipo de mentira, porque você está crendo num falso Deus que não existe, numa imagem, naquela época era numa imagem, não deixa de ser um tipo de mentira. Mas o fato é que Jeremias ele exorta o povo por conta das mentiras que existiam no meio do povo de Judá. Lembre-se que o profeta Jeremias, ele foi o profeta que viu o cativeiro de Jerusalém, antes da Babilônia invadir a cidade, destruí-la e destruir o templo. Jeremias era aquele que estava exortando o rei a se arrepender dos pecados, se arrependa, e por conta disso ele foi maltratado, né, e sofreu, jogado na cisterna, descredibilizado, mas ele estava dizendo a verdade. E na época de Jeremias havia os falsos profetas que falavam a mentira. Deus jamais vai destruir o templo, Deus jamais vai destruir a santa cidade de Jerusalém, a menina dos seus olhos. Pois é, mas Deus fez assim, porque o povo não se arrependeu dos seus pecados. Lá em Jeremias capítulo 9, verso 3, nós observamos como o profeta, ele fala contra a mentira, e aqui há vários termos para mentira nesse texto de Jeremias 9, verso 3. Diz assim, ele exortando o povo: curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Então aqui ele começa mostrando que o pecado do povo naquela época
era a mentira, um deles, né? Um dos pecados. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Isso era Deus falando através do profeta Jeremias. Eles avançavam de malícia em malícia. Malícia é um tipo de mentira. Estavam se fortalecendo na mentira e não na verdade. E aqui você imagina a idolatria como algo que realmente é mentiroso. O não seguir a lei de Deus aqui na velha aliança, obviamente, era um ato mentiroso. Eles não se fortaleciam na verdade. Como se fortalece na verdade? A lei do Senhor, a palavra de Deus, a confiança no que a Bíblia diz. Todo dia nós temos que escolher confiar na Bíblia Sagrada. Porque todo dia, você crente que lê sua Bíblia, todo dia você sabe que a Bíblia ela aponta a verdade contra os seus pecados. E muitas vezes você não gosta, como eu também não gosto, mas como a própria Escritura diz, ela é essa espada afiada e ela vai mostrando o nosso orgulho, vai mostrando o nosso caráter, vai mostrando onde estamos errando. Ninguém está enxergando os nossos pecados, mas Deus sabe. E a Escritura ela vai lá dentro e ela mostra, né? Eu preciso me arrepender desse pecado, eu preciso lutar contra esse pecado e vencê-lo. A palavra de Deus faz assim. Isso, irmãos, é você criar um fundamento da verdade na sua vida. Mas o povo, ele se fortalecia na terra, mas na mentira. Era um povo de mentiras. Infelizmente, o mundo evangélico hoje vive muitas mentiras, acreditando que a fé verdadeira ela é mais desfrutar das coisas desta terra. Muitas igrejas que se dizem evangélicas não falam mais da salvação em Cristo Jesus, nem do arrependimento de pecados, nem da conversão, do ser uma nova criatura, muito menos do sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Somos uma sociedade do prazer e da felicidade. Isso contamina a igreja. Então quer dizer que temos que sofrer? Não, não necessariamente. Mas quer dizer que temos que ter a felicidade que procede do Senhor e não a felicidade que procede do mundo, que muitas vezes é lícita quando administrada da maneira correta, mas muitas vezes se torna ídolo para os nossos corações. Como, por exemplo, o recurso financeiro, o trabalho exacerbado, ou o desejo da fama, ou do destaque, ou do poder. São coisas que hoje são muito fortes na nossa sociedade e que tentam nos sugar, né, para que não tenhamos tempo ou atenção, ou coloquemos o Senhor em primeiro lugar. Não tenhamos tempo e atenção para as coisas do Senhor. Lembre-se disso. Eu vejo muito, os jovens estão firmes, trabalhando, servindo a Deus, lendo a Bíblia, aí começam a trabalhar. Aí a vida aperta. Eu não estou falando de nenhum específico, certo? Realmente. Mas a vida aperta. Aí começa a não ter mais tanto tempo para as coisas do Senhor. Mas continuam firmes. Igreja, né? Tentando. Aí casam. Aí fica mais difícil ainda. E você vê sumindo. Você vê sumindo. Eu vejo isso há anos, há décadas, na verdade. Né? Há 25 anos, praticamente, que eu sou um pastor. E vão sumindo. E aí, quando tem os filhos, pronto, acabou-se. Nunca mais. Então, não é assim. Né? Você pode, porque eu também casei, eu tive filhos e sempre continuei vindo para a igreja, e lendo a Bíblia e buscando ao Senhor. Mas temos que vencer essas dificuldades, certo? Não podemos, temos que viver a verdade. E a verdade também está, né, na nossa prática de adoração diária ao Senhor. Não deixar as pressões da vida, essas que eu mencionei, que, óbvio, temos responsabilidade com a esposa, com o marido, com filhos, com trabalho, mas nada disso deve tirar o nosso tempo de adoração e de serviço ao Senhor. E cada um tem que ver a forma que vai fazer,
para utilizar sua vida e sua família para a glória de Deus, não é? E depois não venha dar desculpa para mim. Ah, pastor, mas é porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não quero ouvir, certo? Que acontece isso. Não quero ouvir nada de ninguém. Ah, pastor, mas é porque eu estou ocupado ali, eu estou ocupado aqui. Irmão, fale isso para o Senhor, vá orar. Diga para Deus que você está ocupado. Diga para Deus que você não tem tempo. Não é para mim. Por quê? Porque eu não sou juiz. Eu sou o pregador, certo? E eu vou dar de conta da minha vida. E você vai dar de conta da sua vida diante do Senhor. É ou não é assim? Não é o que a Bíblia ensina? Pois é. Então diz mais lá em Jeremias capítulo 9. Olha o verso 4. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Mais duas palavras para mentira: enganar e caluniar. Isso é mentira. Então, olha o que ele diz: guarde-se do seu amigo. Que povo! Era o povo de Judá, era Jerusalém naquele período. Ninguém podia ter um amigo, podia confiar num amigo, porque ele só mente, só engana, só te calunia. Isso é terrível. Isso não pode existir na igreja. Somos pessoas da verdade, temos que ser pessoas confiáveis, onde os outros vão chegar para nós e muitas vezes confidenciar segredos difíceis. Por quê? Porque precisam de ajuda, porque precisam de oração, porque precisam de companheirismo. Por isso nos chamamos irmãos em Cristo. Então nós temos que ser essas pessoas da verdade, que não mentem, que não caluniam, que não pensam mal do irmão. E aí vem outro pecado, fruto da mentira. É o que a Bíblia chama de maledicência. Não é só falar mal de alguém, a maledicência é pensar mal de alguém. Toda vez que você ouvir algo ruim de alguém, automaticamente faça esse exercício. Um exercício de purificação e santificação da sua mente e do seu coração. Que exercício? Tente pensar algo mais positivo daquela pessoa. Óbvio que você não está se enganando, não é isso que eu estou dizendo. Óbvio que você ouviu de alguém. Então você vai sempre pensar o melhor daquela pessoa, até que se prove o contrário, né? Se o irmão realmente cometeu pecados ali, ele vai ser exortado, né? Vai ter o perdão, vai ter a restauração. Pronto, esse é o caminho. E a gente não fica falando mal dos outros. Mas sempre que você ouvir isso, tente pensar algo de bom daquele irmão. Porque você não sabe se realmente foi daquele jeito, certo? Então não engane, não calunie. Verso 5. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Então, olha, no verso 3, eu estou lendo Jeremias 9, a partir do verso 3. No verso 3 ele falou da mentira, depois no verso 4, engano e calúnia, e agora no verso 5, não falam a verdade, e ainda no verso 5, ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade, vivem no meio da falsidade. Verso 6, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Você percebe quantas palavras que falam de mentira só nesse versículo? Isso indica que Jerusalém era um povo extremamente mentiroso, caluniador, que falava coisas falsas e por isso não conheciam a Deus e viviam em pecado. Uma das raízes do pecado é a mentira. Temos que ser verdadeiros conosco mesmo. Não se engane, isso é um tipo de mentira. Se você tem um pecado, confesse, lute contra. Não se engane pensando que você é mais do que você é. Não se engane pensando que você é menos do que você é. Você tem que ser verdadeiro, conhecer a si mesmo. Você é uma nova criatura, crente em Jesus. Foi salvo por Jesus para ser luz no meio da terra. Você não foi salvo por Jesus só para trabalhar, só para viajar, só para gastar, só para viver uma vida lícita e prazerosa. Também. Mas você foi salvo para ser luz. É sua missão, crente em Jesus. Luz e sal, como foi pregado na conferência de aniversário da igreja há pouco. Fomos salvos para isso.
somos discípulos de Jesus para isso. Não deixe as coisas desta terra impedirem você de exercer o seu ministério. Essa, irmãos, é a luta do crente moderno. Não, graças a Deus, aqui na nossa nação, não somos presos por sermos crentes, não somos maltratados fisicamente por crermos no Senhor Jesus Cristo, mas há uma grande pressão das estruturas sociais ao nosso redor para limitar o nosso tempo e a atuação na obra de Deus. Isso não é de agora. E nós temos que ser inteligentes e sábios para as coisas do Senhor. Deus lhe chamou porque você tem uma habilidade, um dom para viver para a glória de Deus. Não necessariamente dentro desse prédio, não. Mas sendo luz fora, pregando o evangelho e fazendo discípulos para Jesus. Deus certamente lhe salvou para a glória dele e para viver assim. E a mentira pode te afastar disso. Lá em Jeremias 9, verso 8, diz: flecha mortífera é a língua deles, falam engano com a boca, fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. O povo extremamente mentiroso, caluniador. E o verso 9: acaso por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor, ou não me vingaria eu da nação, de nação tal como esta? Isso é Deus falando. Então Deus odeia mentira, Deus vai se vingar de um povo mentiroso, como foi lá com Jerusalém, e certamente nós não queremos ser assim. O mentiroso não fica impune, nem escapa do juízo de Deus. Não pense que você pode mentir aqui, mentir ali, mentir no comércio, mentir no trabalho, mentir na família, mentirinha. E vai dar certo, e vou me safar. Não vai acontecer assim, não vai. Certo? Você, em um curto espaço de tempo, ou médio, o Senhor vai lhe encontrar e vai tratar com você. Aí você não vai saber por que estou passando por esta dificuldade? O que foi que aconteceu, tanto sofrimento? Aí você para pensar. Aí você olha e reflete sobre a sua vida. Pode ser mentira, pecados de mentira que foram proferidos e nunca tratados, nunca confessados. O Senhor vem e julga. Lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, não há espaço para o mentiroso no reino de Deus. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Aí para aí. É como se tudo que a gente leu fosse mentira. Entende? É como se tudo isso fosse mentira. Tudo isso o quê? Covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, é um tipo de mentira. E todos os outros mentirosos que existem, todos estão mentindo. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mentira é sério. Deus realmente odeia a mentira e vai julgar todos os mentirosos. Em Apocalipse 21, 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse 22, 15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E aqui mentira não é só a ausência de uma verdade clara e objetiva, mas é todo o espírito do que é a mentira, como a idolatria, que é um tipo de mentira também. Então, todo homem que não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho também é um mentiroso. A incredulidade é um tipo de mentira, porque você não está crendo na mensagem de salvação que vem do Senhor. Olha o que diz então 1 João 5, verso 10. 1 João 5, 10.
Aquele que crê no Filho de Deus, 1 João 5,10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Deus diz, toda a Bíblia, Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em Jesus Cristo. Aí a pessoa diz, eu não creio nisso. Então você está dizendo que Deus é mentiroso. Percebe? Então aquele que não crê no Evangelho de Jesus está chamando Deus de mentiroso. E é essa pessoa que está incorrendo numa grande mentira, num grande engano, na grande incredulidade. E como falamos no início, a mentira ela é sinônimo de hipocrisia. Às vezes, a pretexto de mostrar uma vida espiritual, nós falseamos certas práticas e atitudes porque queremos nos encaixar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que apresentar uma aparência de santidade. Só que, na verdade, eu nem minha Bíblia estou lendo, eu nem estou obedecendo ao Senhor. Quando estou no meio dos incrédulos, eu falo como eles, eu rio das piadas imorais, eu minto como eles, eu me agrupo e parece que eu comungo com as trevas quando estou nos círculos sociais fora dos limites daqui da igreja. Então, na verdade, eu que estou mentindo para mim mesmo. Crente em Jesus, mas que não brilha lá fora, qual o sentido? Só brilha aqui. Aqui tem luz demais, né? Aqui temos muita luz, todos crentes em Jesus. Ninguém precisa brilhar mais do que o outro. Quem brilha aqui é o Senhor Jesus Cristo. Lá fora, aí a gente tem que dar uma brilhada, né? Porque são trevas espessas, é muito pecado. E você tem que reluzir o testemunho de Cristo. Vai ser difícil? Certamente. Esse é o sofrimento do crente moderno. Não somos presos, nem levamos chicotadas, mas enfrentamos a opressão das trevas da sociedade ao nosso redor. Falando a verdade, vivendo a verdade do Evangelho. E certamente a sociedade não vai gostar. 1 João 2,4 diz, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Veio como uma mentira, é algo muito mais profundo. Eu conheço Jesus. Jesus é o meu Senhor. Aí na vida diária, eu tenho que dizer essa verdade. Não, mas se eu disser, eu vou me prejudicar. No meu trabalho, na minha família. Mas eu tenho que me posicionar com relação a este entendimento que é bíblico, que a sociedade não aceita. Mas se eu fizer isso, eu vou perder esses amigos importantes, né, que não são crentes, mas são importantes. Preciso deles. Entende? Então você tem que ter uma postura de crente em Jesus. Eu conheço e eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor. Não só os 10, estamos estudando os 10 mandamentos. Não só os 10, mas todos aqueles que nós observamos na Bíblia Sagrada, temos que guardar. Veja que o texto bíblico ele é muito específico. Eu não tenho que cumprir todos, porque isso seria impossível. Mas eu tenho que guardar. Guardar no coração, na mente, sempre lembrando. Vou pecando. Opa! Isso aqui eu não posso, porque a palavra de Deus diz que eu não posso. Aí eu já recuo. E essa é a nossa vida. Isso é ruim? Pelo contrário, é maravilhoso viver para a glória de Deus, é maravilhoso renunciar à própria vida por causa do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á, vai achar a verdadeira vida. Porque, na verdade, a vida de pecado e a vida de mentira não é vida, é morte e é sofrimento, né? A vida alegre é você andar com Jesus todo dia, aprendendo com o Senhor, lendo sua Bíblia, vida de oração, lutando para obedecer o Senhor Jesus Cristo e vencer os seus pecados. E no final do dia, você pode confessar
seus pecados, arrependido, o Senhor Jesus certamente há de perdoar e você pode dormir tranquilo sabendo que viveu para a glória de Deus naquele dia. A mentira é sinônimo do pecado e da incredulidade no Novo Testamento. Lá em Romanos 25, nós lemos assim, Romanos capítulo 1, verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E esse texto fala do pecado da homossexualidade. Fala nesse texto aqui e fala também sobre a idolatria. Isso é o quê? Mentira. Mudar a verdade de Deus em mentira. O outro evangelho que circunda muitas igrejas aí, falando de um evangelho da prosperidade, de um evangelho que não fala de pecado, que é um evangelho que não é contra a natureza pecaminosa do ser humano, um evangelho que só fala de felicidade, só felicidade. A vida é só felicidade. Né? Não tem nenhuma tristezazinha, nenhum sofrimento, né? Só felicidade na vida do crente. Isso é irreal, é ingenuidade, isso não existe. As pessoas buscam essas igrejas assim como alguém busca uma droga, né? Um alucinógeno, para viver uma vida irreal. Jesus, nos evangelhos, leia com atenção, ele nunca, obviamente, mentiu para nós. O Senhor sempre disse que os discípulos dele passariam por dificuldades. Mas também o Senhor Jesus sempre disse que é muito melhor ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, porque tem a vida eterna. Então, vários textos da Escritura vão nos mostrar que o pecado é sinônimo, ou melhor, a mentira é sinônimo do pecado e nós não queremos viver nestes pecados. Em de 1 João 2,21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Mentira é negar Deus. Mentira é incredulidade. Mentira é não confiar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mentira é muito mais profunda do que nós normalmente imaginamos. E este mandamento é o 9º mandamento. Não jurar falso testemunho é um mandamento contra a mentira. Pensando nisso, vamos consagrar nossas vidas à verdade. Sejamos um povo verdadeiro, mesmo que para isso venhamos a sofrer, a perder alguma coisa ou passar por alguma dificuldade. Mas sempre a verdade do Senhor, que é o Senhor, é maravilhosa e será para a glória de Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, vamos meditar nesses textos durante a semana e viver para a glória do Senhor sempre contra a mentira e a favor da verdade do Senhor. Vamos orar. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Obrigado, Senhor, por este mandamento que estamos estudando e refletindo sobre ele. O Senhor sabe da nossa realidade especificamente. Somos um povo, nação brasileira, que tem como fundamento a corrupção, infelizmente. Corrupção por todos os lados, o que é um tipo de mentira. E nós, crentes em Jesus, lutamos contra a nossa própria corrupção e a mentira que está todo o tempo ali tentando nos levar, relativizar a verdade, para que não reflitamos a verdade absoluta que é o Senhor, que é a Tua palavra nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos força e protege-nos para que não nos corrompamos com a sociedade ao nosso redor. Para que sejamos defensores da verdade, da Tua verdade, de tudo o que é a verdade. Capacita-nos para termos um juízo de retidão, para sabermos julgar, segundo a Tua Escritura, tudo o que está ao nosso redor. E assim, certamente, brilharemos como luz do Senhor, refletindo a luz do Senhor Jesus nas nossas vidas e glorificaremos, ó Pai amado, o Teu nome nesta terra. Dai-nos força para vivermos assim. É o que eu te oro e peço, ó Deus, no nome do Senhor Jesus.
Amém. Que Deus lhe abençoe, lhe dê um bom almoço e até a noite às 18h30.